Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Boa noite. Não sei que horas que vocês vão assistir essa videoaula. Essa videoaula, então, é uma continuação do conteúdo da Química Orgânica, né, de vocês. E para aqueles que assistiram o vídeo que eu fiz sobre as gorduras saturadas, insaturadas e gorduras trans, né, ela é bem importante porque lá, ou enfim, quando nós falamos das gorduras, nesses termos, dessa classificação das gorduras, já é uma nomenclatura comum que nós usamos normalmente, né? As pessoas usam normalmente, mas elas vêm de uma nomenclatura química, na verdade. Então, o que eu vou estar mostrando aqui para vocês nessa videoaula é de onde vem essas nomenclaturas, por exemplo, tá? Então, aqui a aula é sobre a classificação das cadeias carbônicas. É bem simples. A princípio, elas podem ser classificadas de acordo com 4 critérios, tá? Então, um deles é o fechamento da cadeia, que nós vamos ver o que é, com relação à disposição dos átomos, com relação aos tipos de ligações, que aqui está, então, que pode ser saturada ou insaturada, e com relação à natureza dos átomos, tá? Então, são essas as 4 classificações que a gente faz para uma cadeia carbônica em um dado composto, né? Quando a gente está analisando uma molécula. Então, inicialmente, com relação ao fechamento da cadeia, ela pode ser aberta, fechada ou ramificada. Desculpa, aberta, fechada ou mista, tá? Então, nestes exemplos que estão nesse slide, todas elas são abertas. Existe um outro termo que nós usamos que são alifáticas, tá? Abertas ou alifáticas ou ainda acíclicas, quer dizer a mesma coisa. Então, abertas, elas têm extremidades, eu vou chamar de extremidades livres. Ela tem 2 extremidades de carbono, tá? Então, aqui, ó, aqui está uma extremidade e outra extremidade de carbono. Aqui é uma, aqui está o último carbono da cadeia, ó, tá? Aqui tem um carbono e aqui está o outro. E da mesma forma, aqui tem um carbono e lá do outro lado tem o outro, né? Já as cadeias cíclicas, olha a diferença visual. Isso é um ciclo de 4 carbonos. Pode ser representado dessas 2 formas, né? Aqui um ciclo de 6 carbonos e aqui um outro ciclo ainda, que tem um nitrogênio e 1, 2, 3, 5 carbonos. Então, aqui elas são todas cíclicas. E essas outras que estão fora aqui desse quadrado, elas são mistas, porque elas têm, aqui no que está circulado, né? Tanto as cadeias fechadas, cíclicas, quanto abertas. Então, olha só, aqui é um ciclo, né? Considerado um ciclo. Isso aqui que está ligado, olha só como tem um carbono ligado nesse ciclo. Então, isso aqui já é aberto. Essa partezinha aqui de fora já está aberta também. Então, aqui tem cadeia aberta e cadeia fechada é mista. Aqui é a mesma coisa, dá para ver mais claramente, né, do que o exemplo da frutose. Uma cadeia fechada, aqui é aberta, ó. Tá sozinha para cá, aberta, e aqui mesmo, bem claro, né? Aberta também. E o mesmo caso da vitamina C, fechada, e aqui, ó, carbonos na forma aberta, certo? Então, quando houver essas 2, que é muito comum, né? Se vocês forem buscar no material de vocês vários exemplos que nós trabalhamos, normalmente é mista, né? Dentro aqui dessa classificação da cadeia fechada, que seriam esses aqui, nós ainda podemos classificar entre aromáticas e não aromáticas, tá? Mais pra frente a gente pode ver um pouco mais sobre isso, porque isso é um universo dentro dessas classificações, tá? Eu só vou falar pra vocês o que eu considero mais importante, é que aromática seria semelhante a isso aqui, ó. Essa piridina, ela é aromática. Mas normalmente o composto aromático mais comum de se encontrar é um composto desse aqui, é um ciclo, tá? Aromático vai ser sempre um ciclo, de 6 carbonos, então é como se aqui não tivesse esse nitrogênio, fosse um carbono. E com essas 3 duplas ligações intercaladas aqui, que nós chamamos de conjugadas, tá?
Então, esse exemplo que eu falei para vocês é o benzeno. Um ciclo de 6 carbonos com duplas ligações conjugadas, tá? Que é alternadas. Esse é o principal exemplo de um composto aromático. E ele, normalmente, é muito comum ele estar dentro de outras moléculas, né, com cadeias mistas. Então, sempre que vocês olharem, tem ciclo de 6 carbonos com duplas ligações alternadas, aquele é o benzeno, ele é um composto aromático, tá? Então, isso, fecha esse parênteses aqui para não dar continuidade aqui sobre aromaticidade, tá? Só para vocês saberem. Então, pessoal, uma outra coisa, eu lembrei de uma questão que caiu no Enem do ano passado, né? Perguntando, se eu não me engano, eles mostravam a estrutura química do licopeno e do beta-caroteno, que é o que dá a cor ao tomate, né? No caso do licopeno, e o principal exemplo do beta-caroteno é a cenoura, né? Que dá o alaranjado da cenoura, assim. E eles falavam o porquê, o que caracteriza na molécula, né? E que explica que tem aquela cor, porque normalmente as cores, elas são atribuídas a compostos inorgânicos, né? Mas tem muitos compostos orgânicos que têm cor. Para um composto orgânico ter cor, gente, eles têm que ter isso aqui, ó. Duplas ligações conjugadas, que foi o que eu falei, tá? Isso é que possibilita que ele absorva luz, porque daí esses elétrons das duplas ligações, eles podem se movimentar aqui, ó. Então ele recebe luz, ocorre um movimento desses elétrons das duplas ligações e ele depois libera cor num determinado comprimento de onda, que é o que vai caracterizar a cor, né? Enfim, lembrei disso. Então, quando eu falo em ligações, duplas ligações conjugadas, é isso. Dupla, simples, dupla, simples, ou aqui, dupla, simples, dupla, certo? Então tá. Então essa é a segunda forma de classificar uma cadeia com relação ao fechamento dela. Aberta, fechada ou mista. Agora, com relação à disposição dos átomos. Ela pode ser normal ou ramificada, tá? Então aqui nestes exemplos, né, todos esses 3 exemplos, são compostos que apresentam apenas os elementos carbono e hidrogênio. A diferença é que este aqui apresenta 2 extremidades, e por isso nós consideramos uma cadeia normal. Então, quando tem 2 extremidades, é normal ou linear. Neste caso, ó, tem 3 extremidades, e nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4 extremidades. Então, essas 2 aqui são consideradas ramificadas. Sempre que você tem mais do que 2 pontas, né, extremidades de carbono na cadeia, ela é ramificada. Então, aqui é como se fosse uma cadeia principal, que mais adiante nós vamos ver, tá? Como identificar qual é a cadeia principal de uma molécula mais complexa. E aqui é uma ramificação. Aqui, nesse caso, 2 ramificações, certo? Então, é assim que nós classificamos com relação à disposição dos átomos. Percebam que a simples disposição dos átomos, simples entre aspas, acarreta uma mudança nas características desse composto, né? Nas propriedades desse composto. Aqui está colocada o ponto de ebulição. Então, enquanto essa cadeia aberta de 5 carbonos tem um ponto de ebulição de 36 graus, esta aqui tem de 28 graus e essa 10 graus. Então, quanto mais ramificada, que está aumentando a ramificação, né, desse exemplo para cá, quanto mais ramificada, menor o ponto de ebulição. E agora mais um parênteses, por que isso? Né? O ponto de ebulição, ele é o quê? Eu tenho algo líquido, pode ser água ou qualquer outra coisa, né? Então o ponto de ebulição é uma temperatura em que as moléculas se separam a ponto de eu vê-la como vapor. Ela está tão separada a ponto de estar no estado vapor, né? Então, essa aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas, elas se separam. O que acontece? No caso do pentano ou de um composto com cadeia normal ou linear, as moléculas estão assim, ó, no estado líquido. Bem posicionadas uma sobre a outra, bem encaixadas, né?
Quando nós temos ramificações ali, é como, digamos assim, ó, que eu vou fazer assim, ó. É como se a ramificação fosse o meu dedão. Eu não consigo encaixar porque as ramificações, elas impedem esse empilhamento perfeito. As ramificações, por si, elas já fazem com que um composto esteja mais, ou, desculpa, uma molécula fique mais distante da outra, mesmo no estado líquido. Então, se ela já está um pouquinho mais distante, comparando com uma cadeia linear ali que está bem empacotada, vou falar assim, você não precisa de muita temperatura para afastá-la a ponto de se tornar vapor, porque ela já está um pouco afastada. Então, quanto mais ramificação, mais afastadas as moléculas estão das outras. E por isso o ponto de ebulição é menor, né? Muito mais fácil. Tanto que, olha só, esse composto aqui, a temperatura ambiente, ele já é vapor, né? Esse composto aqui do meio, ó, em dias quentes, aqui onde nós estamos, hoje não é um exemplo, em dias quentes ele tá vapor, em dias frios tá líquido, né? E nesse caso aqui, para se tornar vapor, a gente tem que aquecer até 36 graus, né? Então, temperatura da mão, né? Se a gente colocar na mão, esse líquido, esse pentano, ele evapora, porque a nossa temperatura é semelhante a essa. Então, aqui, exemplos de cadeias normais, tá? Então, fora desse retângulo aqui, todas elas são cadeias normais, abertas. Abertas e normais, tá? Ou seja, não ramificada. Então, olha só, aqui tem uma, continua aqui, duas extremidades de carbono. Então, percebe que isso aqui, o cloro, C-O, isso não é considerado ramificação, tá? Nós estamos olhando para as extremidades de carbono. Aqui, ó, uma extremidade de carbono, vai, outra extremidade de carbono. Aqui, ó, uma extremidade de carbono, o outro está aqui. Então, OH, cloro, C-O, a gente não considera extremidade. A gente vai considerar uma extremidade para caracterizar como uma cadeia ramificada quando tiver carbono a mais. Por exemplo, se eu tiver aqui um CH3 aqui, ó, neste carbono aqui. Entendeu? Então, aqui também, ó, um carbono segue, não é ramificada. E esses dois exemplos aqui também são de cadeias normais, não ramificadas, porém, elas não são abertas, são, que nós vimos na classificação anterior, fechadas. Então, para cada molécula, pessoal, vão ter as 4 classificações. Então, até onde vimos, essa aqui é uma cadeia fechada e normal. Essas todas abertas e normais. Essas duas fechadas e normais. Aqui ramificada, ó, 1, 2, 3 ramificações. Aqui, várias ramificações, né? Várias ramificações, várias extremidades, todas elas têm mais do que 2 extremidades de carbono. Aqui o que está escrito aqui, olha só, vou falar só para não ficar dúvida, está falando que na cadeia ramificada possui mais de uma cadeia carbônica. Ou seja, vai estar presente um carbono terciário ou um carbono quaternário. Lembra o que é terciário e quaternário? Terciário é esse caso aqui, ó. É um carbono que está ligado a outros 3. Quaternário é um carbono que está ligado a outros 4. Então, na ramificada, você tem que ter ou um carbono terciário ou quaternário. Se tiver, ela vai ser ramificada, não tem como não, tá? Só que eu não dou muita ênfase para isso aqui, porque a ideia é que a ramificação você olhe e consiga identificar que ela é ramificada ou não. E não tenha que ficar decorando que tenha carbono terciário ou quaternário. Isso é mais difícil para vocês, tá? Mais difícil e desnecessário. Pode trazer mais confusão do que clareza. Nesse exemplo aqui, olha só, um ciclo. Aqui um carbono e nesse carbono aqui está ligado um CH3. Então, olha só, aqui a gente tem um ciclo e um CH3. Se eu classificando com a classificação anterior, seria uma cadeia mista, porque tem ciclo e cadeia aberta. Sempre que tiver cadeia mista, vai ser ramificada.
se nós olharmos o que eu acabei de falar sobre carbono terciário e quaternário, olha só, esse carbono aqui ele é 1, 2, 3, terciário. Então, necessariamente, ela é ramificada. Aqui a mesma coisa, ó, uma cadeia mista, um ciclo de 4 carbonos e um CH3 ligado neste ciclo. Esse aqui também, ó, carbono terciário, tá ligado a estes 3. É uma cadeia ramificada. Já esse aqui não, ó. Tem 3 carbonos, um ciclo de 3 carbonos e nenhum carbono ligado a este ciclo. Não tem nenhum, diferente desses dois aqui, ó, que tem o CH3 fora do ciclo, né, ligado nele, aqui não é o caso, tá? Então, esse aqui não é ramificado, esse aqui é uma cadeia normal. É uma cadeia, nas duas classificações que vimos até agora, fechada, normal. Próxima é com relação aos tipos de ligações, saturada ou insaturada, isso nós já vimos. Então, uma cadeia saturada vai apresentar apenas ligações simples entre carbonos, tá? Essa é a diferença, entre carbonos. E a insaturada possui ligações duplas ou triplas entre carbonos. Por que eu tô falando isso? Olha só isso aqui. Vou olhar a cadeia carbônica, só aqui, ó. Esse carbono ligado a esse, a cadeia bem pequenininha, né? Tem uma dupla ligação aqui, ó, uma C dupla O, mas eu não considero uma cadeia insaturada, porque a dupla ligação não é entre carbonos. Essa entre carbonos só tem ligação simples, ó. Tá bom? Então essa aqui é uma cadeia saturada. Essa aqui não preciso nem falar, né? Cadeia insaturada. Aqui, ó, também. Ó, nenhuma dupla ou tripla ligação entre os carbonos, saturada, saturada. Olha aqui, dupla ligação aqui, insaturada. Aqui, o pretinho lembram, né, do que é, só tem a ver com a disposição dos átomos espacial, a disposição espacial deles, então isso aqui é tudo ligação simples. Então isso aqui é saturada e aqui, ó, insaturada porque tem essa dupla ligação, tá? Aliás, esse é um exemplo de uma gordura, né, um ácido graxo insaturado, certo? Então aqui a resposta, tá? Das saturadas estão selecionadas. Nós poderíamos já classificar todas de acordo com as outras duas classificações, então olha só, bem rapidinho só, essa primeira. Ela é fechada, aberta ou é mista? É mista, porque tem cadeia fechada e aberta, ó. Então ela é mista. Normal ou ramificada? Ramificada, olha só, várias extremidades aqui, ó, uma extremidade, outra, vários carbonos terciários aqui, ó, terciário, né, carbono quaternário aqui, ó. Então tá, então ela é mista, ramificada e insaturada, por causa das insaturações, né? Tá? Então, a gente sempre faz essa classificação, né? Todas as classificações para uma cadeia. E agora a última é com relação à natureza dos átomos. Ela pode ser homogênea ou heterogênea, tá? A homogênea é uma cadeia que ela é constituída apenas por carbono e hidrogênio. E a heterogênea é quando no meio de uma cadeia carbônica, que vai de uma extremidade até outra, no meio dela tem algum outro elemento, que normalmente é nitrogênio, oxigênio ou ainda pode aparecer o enxofre. Mas normalmente é oxigênio e nitrogênio, tá? Então, olha só. Aqui, cadeia fechada, só tem carbonos, um ligado no outro, ela é homogênea, certo? Aqui tem um nitrogênio entre os carbonos, olha só, entre os carbonos, ela é heterogênea. Aqui também, tá vindo dessa extremidade até aqui, ó, no meio tem um oxigênio, heterogênea também, certo? Aqui, olha só, na vitamina C, essa parte aqui, se eu for olhar só para essa parte, ela é heterogênea, porque ela tem oxigênio no meio desse ciclo aqui, ó, não é só carbono.
Se eu for olhar essa parte aqui do lado, gente, eu botei aqui separadamente para vocês perceberem a diferença. Então, digamos, eu tô vindo desse carbono até esse aqui, né? Então, tem 3 carbonos aqui. Ela é homogênea, porque não tem carbono no meio dela, tá? Desculpa, não tem oxigênio no meio dela, só tem carbonos. Aqui, ó, tem um OH e um OH, mas percebam que eles não estão no meio da cadeia. Essa é a diferença, tá? E é muito importante isso. O OH ou o nitrogênio, enfim, qualquer átomo que seja, se ele estiver para fora da cadeia, olha a diferença desse oxigênio que está aqui e desse que está aqui. Então, para classificar como homogênea e heterogênea, tá, a gente está olhando apenas para os átomos que estão no meio entre os carbonos, tá? Então, aqui, ó, não temos nenhum outro elemento químico, então ela é homogênea. E quando ela é homogênea ou heterogênea, né, é só uma questão de nomes, tá? E tá num ciclo, como esses 2 exemplos aqui, ó, eles chamam de homocíclica, porque daí você já está falando que ela é cíclica e ela é homogênea. Ou então, heterocíclica, heterogênea e cíclica, tá? Aqui eu só vou você só vai precisar falar e olhar e saber se ela é homogênea ou heterogênea, não precisa se preocupar com essa nomenclatura, assim. Então, olha só, vamos fazer alguns exemplos aqui, eu vou fazer esses 4 exemplos aqui, e depois vocês vão ter alguns exercícios para fazer, tá? Então, vamos classificar as cadeias desses compostos, as 4 classificações. Então, a primeira classificação, acho que travou o vídeo aqui, deixa eu dar uma olhadinha que depois eu tiro. Tá, travou, eu vou tirar. Então, com relação à primeira, deixa eu voltar anterior, opa, um probleminha aqui, essa aqui, ó. Isso. A primeira, cadeia aberta ou fechada, ou mista? Aberta. Normal ou ramificada? Normal. Né? Normal ou linear tem o nome, né? Normal e linear é a mesma coisa. Então, ela é linear ou ramificada? Linear. Saturada ou insaturada? Tem duplas ligações? Não tem. Então, é saturada. E, por fim, homogênea ou heterogênea? Tem elementos diferentes entre os carbonos? Não tem, é homogênea. Tá? Essa aqui, cíclica ou fechada, tá? Segunda classificação, aberta, normal ou ramificada? Normal, não tem ramificação, não tem nada para fora do ciclo, né? Nenhum carbono fora do ciclo, então ela é normal. Próxima, ela é saturada ou insaturada? Insaturada. E por fim, homogênea. Aqui, ó, aberta ou fechada? Totalmente aberta. Aberta. Normal ou ramificada? Olha só, agora a gente tem várias extremidades. Uma aqui de carbonos, né? Outra aqui, outra aqui. Então, tem mais do que 2 extremidades, é ramificada. Outra coisa que eu tinha falado, né, que vocês podem observar, tem carbono terciário, ó. Se tem carbono terciário ou quaternário, é ramificado. Insaturada ou saturada? Saturada, homogênea ou heterogênea, é homogênea. Por último, essa aqui, já vimos presencialmente, se eu não me engano, né? Esse círculo aqui, ele é justamente aquele exemplo que eu falei mais cedo nessa aula, né? É como são duplas ligações intercaladas. Então, imagine uma dupla ligação aqui, uma aqui e outra aqui, tá? Então, duplas ligações intercaladas, aberta ou fechada ou mista. Nesse caso é mista, cadeia fechada e aberta, mista. Normal ou ramificada? Ramificada. Sempre que for mista vai ser ramificada, tá? Então, tem uma ramificação para cá, ó. Aqui está o carbono terciário, tá? O carbono terciário está aqui. O que mais? Por fim,
saturada ou insaturada, aqui estão as duplas ligações, como eu disse, então é insaturada. E, por último, se é homogênea ou heterogênea. Ela é heterogênea. Aonde que está o que nós chamamos de heteroátomo? Esse átomo que está no meio entre os carbonos é o heteroátomo, tá aqui, ó. Porque olha só, aqui é uma extremidade de carbono, ele vem pra cá, ó. Essa extremidade vem pra cá, né? Vem tudo isso aqui, ó. Então, esse nitrogênio é o que está fazendo com que essa cadeia seja heterogênea. Já os oxigênios que estão presentes, ó, aqui, aqui e aqui, eles estão todos para fora, eles não estão no meio, não estão entre carbonos, tá? Então, ela é heterogênea e assim a gente classifica. Os exercícios que vocês vão fazer é este aqui, classificar a cadeia carbônica desses compostos aqui, classificar com relação a essas 4 classificações, tá? Então, vocês vão fazer. E destes aqui. Tá bom? Aqui, se vocês tiverem alguma dificuldade para visualizar, né? Mas aqui é tudo carbono, tá? CH3, CH2, CH2, CH, que tá um pouco ruim de ver, né? CH3, CH3, CH3. Então, vocês vão fazer todas essas classificações. E, por fim, vocês vão responder a essas perguntas. E, com o vídeo que eu enviei sobre as gorduras saturadas e insaturadas, é mais do que o suficiente para responder essas perguntas. Que é o que são as gorduras saturadas e insaturadas, o que é a gordura trans, qual a principal fonte de gordura trans e de que forma a gordura trans está relacionada com as gorduras saturadas e insaturadas, tá bom? Então, são essas as atividades que vocês vão precisar me enviar. Qualquer dúvida eu estou à disposição, e por WhatsApp ou por e-mail.